Olá pessoal, eu sou o Dair, professor de matemática do campus Pelotas IFSU. Nós estamos trabalhando com a engenharia elétrica, engenharia química, estamos trabalhando com a disciplina de cálculo 2, estamos na semana 18. Vamos falar hoje sobre o importante teorema chamado Teorema de Green. O teorema diz o seguinte: seja C uma curva fechada simples, suave por partes, orientada no sentido anti-horário, e seja R a região fechada delimitada por C. Se F igual a um F1, F2 é um campo vetorial contínuo dotada de derivadas parciais contínuas em um domínio D que contém R, então a integral sobre a curva C fechada de f1 dx mais f2 dy, ou seja, uma integral de funções vetoriais, uma integral de segunda espécie, vai ser igual a uma integral dupla sobre a região R da derivada parcial de f2 em relação a x menos a derivada parcial de f1 em relação a y dx dy. Nós estamos trocando uma integral de linha de segunda espécie, uma integral de linha de funções vetoriais ou campos vetoriais, por uma integral dupla de uma função sobre uma região R, uma região no plano. Então, aqui diz que o teorema expressa uma integral curvilínea ao longo de uma curva fechada no plano como uma integral dupla sobre a região limitada pela curva. Nós temos um exemplo aqui que a gente pode aplicar o teorema de Green. Então, use o teorema de Green para encontrar o trabalho total realizado ao mover um objeto no sentido anti-horário, uma vez em torno da circunferência x² mais y² igual a A², se o movimento for causado por um campo de forças F de xy igual a seno x menos y vezes o vetor unitário i, mais e na y menos x² vezes o vetor unitário j. Suponha que o arco seja medido em metros e a força seja medida em newtons. Neste exemplo, então, pede para calcular o trabalho realizado por uma partícula, uma volta, no sentido anti-horário. Eu tenho aqui a função vetorial f de xy, dada dessa forma, que representa a força em cada um desses pontos aqui da circunferência. E aqui eu tenho a circunferência, então, da curva, dada por x² mais y² igual a A². Então, o trabalho realizado pode ser dado pela integral de linha fechada sobre a curva C, da função f1 dx, mais, que é o produto escalar já da função f vezes o diferencial ds, ou dr, que é f1 dx, mais f2 dy. E pelo teorema de Green, então eu vou transformar uma integral de linha numa integral dupla sobre a região R. Esta região R, então, é esse disco. Região, vou chamar aqui de R. Da função, aqui eu vou ter a derivada parcial de f2 em relação a x menos derivada parcial de f1 em relação a y. Note aqui, 2 em relação a x, 1 em relação a y menos. Então, isso aqui dA, ou dx, dy, dy, dx. Então, eu vou transformar uma integral de linha numa integral dupla. Integral de linha sobre a curva fechada que delimita a região, trocar por uma integral dupla sobre a região R. Então, o trabalho realizado vai ser igual a integral dupla sobre a região R. Aqui eu vou ter a derivada parcial. Aqui eu tenho F1, aqui tenho F2. Derivada parcial de f2 em relação a x, aqui dá zero, aqui vai ficar menos 2x. E aqui a derivada parcial de f1 em relação a y fica menos 1, então fica menos o menos 1 dx dy. Então agora aqui vai me dar a integral dupla sobre a região R
de menos 2x mais 1 dx dy, ou dy dx. Como minha região é este círculo, então eu posso fazer uma mudança de variáveis. Eu vou dizer que o x eu vou trocar por um r cosseno θ e o y por um r seno θ. Então essa integral aqui, o trabalho realizado, então vai ser igual à integral dupla. O r, então, pelas coordenadas polares aí, vai variar de 0 até a curva que delimita a minha região, que é a circunferência de raio A. Então, vai de 0 até o valor de A. E o θ, então, vai variar de 0 a toda uma volta, que no caso aqui é 2π. Então, eu vou fazer a integral de 0 a 2π. Vou trocar, então, o x, vou trocar por r cosseno θ, mais 1. E o dx dy, como a gente sabe, pelo jacobiano, é r dr dθ. Pronto, então agora eu só fazer as contas e resolver essa integral dupla. Então, a integral de 0 a 2π. Aqui, então, eu vou fazer a integral em r. Aqui eu vou ficar com r ao quadrado, então vai ficar menos 2r ao cubo sobre 3 cosseno θ, mais r aqui fica, então, integral de r ao quadrado sobre 2, variando r de 0 até a dθ. Então, o trabalho realizado vai ser igual. Agora, eu vou substituir o r por a. E já vamos fazer a integral do cosseno θ, que é independente aqui. Então, aqui o cosseno vai dar seno. E aqui eu tenho essa constante dθ, vai dar θ. Então, vai ficar com menos 2. Se eu trocar o r por a, então vai ficar a ao cubo sobre 3. Cosseno θ integral é seno θ. Mais r agora eu troco por a, então vai ficar a ao quadrado sobre 2. Integral de dθ é θ. Menos, trocando r por 0, vai dar 0. Então, não há necessidade de colocar. E agora, já fazendo, então, essa integração, esse trabalho duplo aí na álgebra, né? A gente já fez, trocou o r por a, e já fez a integral, né? Dois processos, pela falta de espaço. Então, agora eu vou fazer a integral em θ, vai ser seno θ aqui, θ variando de 0 a 2π. Substituindo, então, em o θ por 2π, fica menos 2a sobre 3, seno de 2π, mais a sobre 2 meios, vezes 2π, menos, como aqui o seno de 0 é 0, aqui eu coloco 0, também vai dar 0, então toda essa expressão aqui é 0, vou colocar só um zerinho ali para representar. Então, meu trabalho realizado vai ser igual. Aqui, seno de 2π é 0. E aí, então, finaliza aqui, simplifico 2 com 2. Então, vai ficar π vezes o a. Então, o trabalho realizado vai ser π vezes a ao quadrado, vezes Newton, vezes metro. Ou unidade de trabalho. Nesse exemplo, então, nós calculamos o trabalho realizado por esta força, definida por esta função vetorial, na curva, que é uma circunferência de raio A. Então, em cada um desses pontos, eu tenho aqui uma força aplicada. Por exemplo, pode ser uma força, vamos supor, um F, dessa forma. E na curva aqui eu tenho um vetor que vai me dar a direção do caminho da curva, C, dado poderia ser de uma função r de t, de uma parametrização dessa curva. E aí eu vou fazer o produto escalar desses dois vetores, né? Vou fazer esse produto escalar e vou fazer esta soma. Mas, utilizando aqui o teorema de Green, em vez de utilizar esta forma de cálculo, nós utilizamos a integral dupla sobre a região que é delimitada pela curva C, que me deu esse círculo,
Então eu faço a integral dupla sobre a região R da derivada parcial de f2 em relação a x, menos da f1 em relação a y dA. Neste caso, nós chegamos a essa expressão, fizemos uma mudança de variáveis para coordenadas polares, fizemos as contas e chegamos ao resultado do trabalho, que me deu π vezes o A ao quadrado, Newton-metros, ou unidade de trabalho. Depois desse exemplo, então, vamos ver esse outro teorema que diz o seguinte: se R for uma região com A unidades de área, tendo como fronteira uma curva C fechada, simples e seccionalmente suave, sejam os campos F vetorial igual a x vezes o vetor unitário J, e o campo G igual a menos y vezes o vetor unitário I. O campo vetorial F e o campo vetorial G são campos vetoriais contínuos com derivadas parciais contínuas em R2. Então, a área A vai ser igual à integral curvilínea, integral fechada, de x vezes o dy. Ou a área pode ser dada pela integral fechada da curva C menos y dx, ou somando essas duas integrais vezes meio, ou seja, a integral fechada sobre a curva C, x dy menos y dx. Ou seja, esse teorema, então, nos dá uma fórmula para calcular a área da região limitada pela curva C, região R limitada por uma curva fechada C. Vejamos agora esse exemplo para calcular a área delimitada pela elipse x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Este exemplo, então, é para calcular a área da região limitada por esta elipse, x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Já fizemos aqui o desenho de uma elipse. Este é um exemplo de aplicação do teorema de Green para calcular a área de uma região fechada, delimitada por uma curva fechada. Então, a área é dada pela integral fechada da curva C de x dy, ou uma integral fechada sobre a curva C de menos y dx, ou se eu somar essas duas integrais, então seria meio da integral fechada de x dy, que seria esse caso aqui, menos ou mais essa aqui, que seria menos y dx. Neste caso, inicialmente, vamos dar a parametrização da curva C. Então, nós podemos parametrizar a elipse por A cosseno t e o y por b seno t, com a variação do t de 0 a 2π. Com isso, a gente pode escolher uma das três. Então, vamos utilizar esta primeira. A área A vai ser dada, então, pela integral fechada da elipse C do x. O x, então, é A cosseno t, vezes o dy, então, seria a derivada de b seno t. Então, vai ser b, derivada do seno é cosseno t dt. A área A vai ser dado, então, pela integral de 0 a 2π, de A vezes B, e eu fico com cosseno ao quadrado de t dt. Quando o cosseno, seno, que as funções trigonométricas está ao quadrado, a gente vai utilizar lá a fórmula do arco duplo. Posso trocar esse cosseno ao quadrado por 1 mais cosseno de 2t sobre 2. E esse AB, como é constante, já vou tirar para fora da integral. Então, eu vou ficar com a integral de 0 a 2π. Troco, então, o cosseno por 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Já vou botar cada um dos termos aqui sobre 2, dt. Então, a área vai ser igual. Aqui
Então, meio dt A vezes B. Então, meio dt vai ser meio do t. Aqui, então, eu preciso de um 2. Então, cosseno de 2t, 2dt, mas eu boto um 2 aqui e compenso com um 2 aqui embaixo. Então, vai ficar a integral do cosseno, vai ser seno de 2t sobre 4. Tudo isso variando de 0 a 2π. Então, a área vai ser igual a A vezes B. Substituindo, então, o t por 2π, eu vou ficar com meio vezes 2π, mais seno de 2 vezes 2π, tudo isso dividido por 4, menos, aqui então vai ficar 0, aqui fica mais seno de 0 sobre 4, tudo isso dá 0, igual seno de 4π também é 0, então sobra só esse termo aqui, que vai ser meio vezes 2π, meio com 2 cancela, vai dar 1, vai dar π, então o resultado aqui é π vezes AB, unidade de área. Então, minha área vai ser π vezes A vezes B, unidade de área, que é a fórmula da área de uma elipse, x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Que no caso a gente poderia utilizar lá as integrais duplas para calcular a área desta região. E agora nós temos esta outra forma aí de fazer isso, essa aplicação do teorema de Green. A área então é dada pela integral fechada sobre a curva C de x dy. Ou uma dessas outras fórmulas. Utilizando essa primeira fórmula, nós pegamos aqui a parametrização da curva da elipse. Utilizamos aqui a primeira fórmula, então aqui eu tenho o x, aqui eu coloquei o x, vezes o dy, derivamos aqui, ficou cosseno t, dt. Resolvemos essa integral, então, com o t variando de 0 a 2π. 0 a 2π, deu cosseno ao quadrado, trocamos a fórmula aqui, resolvemos, achamos então a área daquela figura ali, que é a elipse, π vezes o A vezes o B, unidade de área. Com a resolução deste exemplo, então, encerramos esse vídeo que falamos sobre o teorema de Green para calcular integrais de linha de campos vetoriais através de uma integral dupla sobre uma área. Encerramos este vídeo e esperamos vocês em uma outra oportunidade.